Meu querido amigo, minha querida amiga, peço que você ouça com o coração, pois este pode ser o exato momento pelo qual sua alma tem ansiado. Este pode ser o instante pelo qual seu espírito, em desespero, tem clamado. Eu sei que esse sorriso que você mostra ao mundo se tornou a coisa mais pesada que você carrega. Você tem atravessado um vale que parece não ter fim, um caminho longo, duro e terrivelmente solitário. Suas orações parecem ricochetear no teto e voltar vazias, e sua força, que um dia foi tanta, agora está perigosamente gasta, quase no limite. É uma verdade que só você conhece por fora. Você mantém a compostura e sorri, mas por dentro você está em pedaços, completamente exausto, desgastado até os ossos. Na quietude sufocante da noite, quando ninguém está olhando, você já sussurrou para o vazio ou talvez para Deus: eu não aguento mais continuar assim. Eu simplesmente não consigo. Ah, mas e peço que você se apegue a este mas. Estou aqui hoje para declarar algo sobre o seu cansaço e seu silêncio. Ele ouviu você. O céu não esteve surdo ao seu clamor. Cada lágrima que escorreu em segredo, cada noite em que o sono não veio. E Deus sabe, ó sim, Ele sabe intimamente o quão cansado você está. E é exatamente por isso, no ponto exato da sua fraqueza, que Ele está prestes a intervir de maneira poderosa. Antes de começarmos, quero te pedir algo muito simples. Se você se sente cansado de alguma forma, de qualquer maneira, que seja apenas deixe um amém silencioso nos comentários. Não precisa explicar nada. É apenas para que saibamos que não estamos sozinhos nesta jornada. E eu garanto, fique comigo até o final, porque a razão pela qual você não pode desistir está prestes a ser revelada de uma forma que você não espera. Você vê, o Senhor não é indiferente à sua dor. Ele não é cego aos seus fardos. O Deus do céu viu cada lágrima que escorreu pelo seu rosto. Ele contou cada noite sem sono. Ele caminhou com você por cada decepção, cada traição, cada momento de ansiedade, cada golpe de rejeição e cada onda esmagadora de medo. E só porque ele esteve em silêncio, não significa que esteve ausente. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Ele tem preparado algo nos bastidores da sua batalha. Ele tem moldado um avanço. Enquanto você tentava segurar tudo, ele planejava tirar todo o peso dos seus ombros. Há momentos em que a vida vem sobre nós com uma pressão tão implacável que até os mais fortes entre nós se sentem fracos. Os guerreiros ficam cansados. Os fiéis se sentem esquecidos. E aqueles que sustentaram outros se veem caindo. Mas quero falar uma verdade divina à sua alma hoje. Sua fadiga não é um sinal de fracasso. Seu cansaço não é uma marca de fraqueza. É um sinal do céu de que a ajuda está a caminho. Quando suas forças terminam, a força de Deus começa. Quando seus recursos secam o transbordo, dele começa a jorrar. E quando você diz, não posso mais fazer isso, é quando Deus diz, ótimo, agora veja o que eu posso fazer. Deus não espera que você seja perfeito antes de intervir. Ele não espera que sua fé seja impecável, seu coração destemido, ou suas circunstâncias favoráveis. Não, amigo. Ele entra no caos. Ele entra no cansaço. Ele vem ao caos da sua alma. E ele traz consigo paz que excede o entendimento, poder que quebra jugos
e presença que expulsa o medo. Você pode sentir que está no fim da corda, mas não está no fim da sua história. Deus não terminou e Ele não está distante. Ele está se aproximando. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Fique até o final. Tem uma surpresa esperando por você. Neste momento, alguns de vocês que estão me ouvindo têm tentado ser fortes para todos ao seu redor. Você é aquele em quem as pessoas confiam. Você carrega o peso da sua família, do seu trabalho, das suas finanças, dos seus relacionamentos. E enquanto isso, seu coração grita silenciosamente: quem está me carregando? Quero que você me ouça, filho de Deus. O Senhor está prestes a carregá-lo. Ele está prestes a erguê-lo acima da tempestade. Você esteve no fogo, mas não esteve sozinho. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, há um quarto homem na sua fornalha, e ele está prestes a tirá-lo de lá sem nem mesmo o cheiro de fumaça. Você tem sobrevivido quando foi feito para prosperar. Você tem suportado o que Deus está prestes a libertá-lo. Alguns de vocês têm perguntado: quando, Senhor, quando isso mudará? Quando a dor acabará? Eu declaro a você hoje, o atraso não foi uma negação. A espera não foi desperdiçada. Deus tem esticado sua fé, refinado seu caráter e preparado o lugar da sua bênção. E assim, como a meia-noite virou manhã para Paulo e Silas na cela da prisão, sua meia-noite está prestes a se transformar em amanhecer. Suas correntes estão prestes a cair. Seu avanço está mais perto do que nunca. Não deixe o diabo mentir para você neste lugar de cansaço. Não deixe ele convencê-lo de que Deus o esqueceu. Isso é o que o inimigo quer desgastá-lo para que você desista bem antes da bênção, para esgotar sua alma até que você se conforme com menos do que Deus prometeu. Mas você deve seguir em frente. Você deve se manter firme. Você deve plantar seus pés na rocha, que é mais alta do que seu medo. Deus vê sua perseverança. Ele vê você escolhendo a fé, mesmo quando o medo grita mais alto. Ele vê você avançando quando tudo em você diz para voltar atrás. E eu lhe digo, ele recompensará isso. A Bíblia diz em Isaías 40, versículos 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não desfalecerão. Essa promessa não foi dada aos que se sentem fortes. Foi dada aos cansados, aos exaustos, aqueles que não sabem se podem dar mais um passo. E essa promessa é para você. Neste momento, o céu está se inclinando sobre o parapeito. Os anjos estão observando e Deus está se movendo. Ele esteve esperando por este momento para se mostrar forte em seu favor, para entrar na cena do seu cansaço e dizer: paz, aquieta-te. Ele não vem apenas para confortá-lo, ele vem para mudar tudo. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho está prestes a abrir sua situação ao meio. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto está prestes a alimentar sua alma com um fogo novo. O mesmo Deus que chamou Lázaro do túmulo está prestes a chamar de volta sua esperança, sua alegria, seu propósito. Alguns de vocês têm lutado batalhas em segredo.
Você manteve uma cara corajosa para o mundo, mas por dentro estava morrendo. A guerra espiritual tem sido intensa, as dúvidas têm sido altas e a pressão tem sido quase insuportável. Mas ouça-me, o que você lutou no escuro, Deus está prestes a recompensar na luz. Você não desistiu, você não se afastou, você não amaldiçoou Deus, você continuou orando, você continuou confiando, você continuou aparecendo, e o Deus que vê em segredo está prestes a recompensá-lo abertamente. O Senhor está prestes a intervir, não porque você mereceu, mas porque Ele o ama. Porque a graça dele é maior que seus erros. Porque a misericórdia dele é mais profunda que sua dor. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode não ter mais palavras para orar, mas o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Você pode não saber o que o amanhã reserva, mas sabe quem segura o amanhã. E isso é suficiente. Não meça seu futuro pelo seu cansaço. Não julgue o resultado pela luta. Deus não se intimida com o quão cansado você está. Na verdade, é quando você está no fim de si mesmo que Ele está mais pronto para se revelar. Lembre-se de Gideão. Ele estava escondido no medo desgastado por anos de opressão. E, no entanto, Deus o chamou de guerreiro valente. Lembre-se de Moisés. Ele se sentia quebrado, falho, cansado demais para liderar. Mas Deus o chamou para libertar uma nação. Lembre-se da mulher com fluxo de sangue. Ela estava fraca, desgastada e rejeitada. Mas quando tocou a orla da veste de Jesus, tudo mudou. Você pode sentir que tudo o que lhe resta é um sussurro de fé. Mas isso é tudo o que Deus precisa. Ele não precisa da sua perfeição. Ele não precisa da sua energia. Ele só precisa da sua rendição. Apenas levante suas mãos cansadas. Apenas abra seu coração exausto. Apenas sussurre: Senhor, eu preciso de ti. E ele virá correndo como uma enxurrada. Ele o encontrará na sua fraqueza. Ele o sustentará com sua destra de justiça. E ele lutará por você de maneiras que você nem pode imaginar. Se você ama conteúdos inspiradores, clique no like agora e se inscreva. No final, há algo especial que você não vai querer perder. Eu sei como é sentir cansaço na alma. Não apenas físico, não apenas mental, mas espiritualmente cansado. O tipo de cansaço que o sono não conserta. O tipo de exaustão que faz você questionar seu propósito. O tipo de cansaço que sussurra qual é o sentido. Mas vim lhe dizer há um sentido, há um propósito, há um Deus que tem vigiado cada passo seu. E Ele está prestes a entrar no seu cansaço com força sobrenatural. O inimigo quer que você acredite que é assim que sua história termina. Mas ele é um mentiroso. Este não é o fim. Este é o meio. Este é o ponto de virada. Este é o capítulo onde Deus entra em cena e transforma sua provação em testemunho. Onde Ele toma seu luto e lhe dá dança. Onde Ele toma sua tristeza e lhe dá um manto de louvor. Onde Ele toma sua fraqueza e derrama sua força divina. Ele não é um observador distante. Ele é um libertador presente. Há uma razão para você não ter desistido. Há uma razão para você ainda estar respirando. Há uma razão para você ainda estar ouvindo. Porque a história não acabou. Porque Deus não terminou. Porque algo está prestes a mudar. E quando Ele entra,
a atmosfera muda. Quando ele entra, as correntes se quebram. Quando ele entra, os caminhos tortuosos se endireitam. Quando ele entra, o impossível se torna possível. Ele é o Deus que anda sobre as águas, que fecha a boca dos leões, que move montanhas com uma palavra. E ele está entrando na sua situação. Levante a cabeça cansado. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você não está derrotado. Você é amado. Você é escolhido. Você é sustentado pelos braços eternos do Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo a você agora: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa consertar tudo. Você não precisa carregar o peso sozinho. Ele está entrando. Ele está assumindo. E Ele está prestes a mostrar o que só Ele pode fazer. Você não está muito perdido. Você não está muito quebrado. Você não está cansado demais para Deus. Na verdade, seu cansaço é o lugar exato onde Ele quer encontrá-lo. Onde você chega ao fim de si mesmo, Ele começa. Onde sua força falha, a dele nunca falha. Onde sua visão escurece a luz, dele brilha mais forte. Então, não desista. Não ceda. Não se renda ao peso. Renda-se àquele que pode levantá-lo. Neste momento, creio que o Espírito Santo está movendo o seu coração. Ele está levantando fardos. Ele está quebrando correntes. Ele está soprando nova vida em lugares secos. Você não precisa fingir força anymore. Você pode admitir que está cansado. Você pode colocar tudo aos pés dele. E quando o fizer, descobrirá que aquele que pendurou as estrelas também segura seu coração. Que aquele que acalmou a tempestade pode acalmar sua alma. Que aquele que venceu o túmulo o ajudará a vencer cada batalha que você enfrenta. Então descanse, amado. Descanse em suas promessas. Descanse em sua presença. Descanse na certeza de que você nunca está sozinho. Ele está entrando no seu lugar de cansaço, com poder, com amor, com esperança que não decepciona. Você pode ter chegado aqui cansado, mas sairá com uma nova força. Você se levantará. Você ficará de pé. Você caminhará novamente, não em sua própria força, mas no poder do Deus vivo. E quando ele entra, nada, absolutamente nada, pode permanecer igual. E deixe-me falar isso nas profundezas da sua alma. Há momentos divinos na vida quando os céus se inclinam baixo, quando a eternidade toca o tempo, quando a mão invisível de Deus alcança o próprio tecido da sua luta e começa a reescrever a narrativa. Esse momento é agora. Esta não é apenas mais uma temporada de sofrimento. Este é o cruzamento da sua fraqueza com a força de Deus. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado para uma intervenção divina. O que o inimigo planejou para o mal, Deus está prestes a transformar para o seu bem. O que parecia uma queda será o berço de um avanço. Não entende? Deus não esqueceu como abrir mares. Ele não se aposentou de mover montanhas. Ele não fechou seus ouvidos ao clamor dos cansados. Na verdade, ele tem preparado o milagre enquanto você suportava a miséria. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está grávido de estratégia divina. Cada atraso foi uma preparação para a sua glória. Cada porta fechada foi uma redireção para o melhor dele. Cada decepção foi permitida para que sua dependência nele se aprofundasse e seu testemunho fosse imparável. Vamos lá. Comente "Eu estou pronto" e ative o sininho para receber
todas as novidades. Fique até o fim, tem uma revelação incrível. E eu lhe digo, com santa ousadia, você está mais perto do que pensa. Assim como o amanhecer sempre vem após a noite mais longa, sua libertação está mais próxima do que parece. Deus não está esperando até que você fique mais forte para agir. Ele está agindo porque você está cansado. Ele está entrando exatamente onde sua capacidade humana termina. Ele não vem para ajudar sua força, mas para substituí-la, porque ele nunca o chamou para carregar isso sozinho. E ele nunca pediu para você conquistar a montanha por si mesmo. Ele nunca quis que você vivesse pela sua própria sabedoria ou força. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos em Zacarias 4, versículo 6. Alguns de vocês confundiram exaustão com fracasso. Confundiram atraso com negação. Mas o Espírito Santo está falando hoje. Ele está dizendo: este não é o fim da sua força, é o começo da minha. O lugar onde você se sente mais derrotado é onde Deus está prestes a se mostrar poderoso. Ele vai tomar seu cansaço e transformá-lo em uma arma de testemunho. Ele vai tomar sua dor e torná-la uma plataforma. Ele vai tomar seu colapso e transformá-lo em uma tela para sua glória. Não pense que ele não vê as noites em que você chorou até dormir. Não pense que ele não sabe como você tem se segurado por um fio orando. Senhor, apenas me ajude a passar por hoje. Ele viu você quando você o louvou com mãos trêmulas. Ele viu você quando deu sua última gota de energia para encorajar outra pessoa mesmo sem ter nenhuma para si mesmo. Ele viu você continuar entrando na igreja, levantando as mãos, mesmo quando seu coração estava esmagado. E ele sorriu, não porque você era forte, mas porque você era fiel. E a fé é o que move o coração de Deus. Há uma razão pela qual Deus nos permite chegar ao fim de nós mesmos, não para nos destruir, mas para nos desenvolver. Porque é na quebra que a bênção nasce. É no estiramento que a capacidade para a glória se expande. Quando Jacó lutou com Deus a noite toda e saiu mancando, ele não foi amaldiçoado. Ele foi marcado. E muitos de vocês estão marcados. Vocês carregam as cicatrizes de uma batalha espiritual que ninguém mais vê. Vocês lutaram em oração. Vocês batalharam em silêncio. Vocês suportaram tempestades que teriam afogado almas menores. Mas vocês ainda estão de pé. Talvez mancando, mas ainda de pé. E esse mancar não é um sinal de derrota. É um sinal de que você encontrou Deus na luta e não soltou. Você precisa entender: suas lágrimas não são desperdiçadas. Suas orações não são vazias. Seu cansaço não passou despercebido nos tribunais do céu. Há um altar na glória encharcado com o incenso dos seus clamores. O Senhor guarda um registro de cada gemido, cada lamento, cada suspiro do seu espírito. E Ele é um juiz justo. Ele responderá. Ele agirá. Ele redimirá cada grama de dor e cansaço e transformará em uma canção de libertação. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso não é uma exageração poética, isso é verdade. Essa é a realidade de um Deus que está no alto
e olha para baixo, que se aproxima não dos orgulhosos, mas dos pobres de espírito. Sua alma esmagada é um solo sagrado para ele. Ele caminha cuidadosamente na sua tristeza, não com vergonha ou acusação, mas com cura em suas asas. Ele sabe como cuidar dos cansados. Ele sabe como restaurar a alma, não com remendos superficiais, mas com soluções eternas. Alguns de vocês estão à beira de um precipício espiritual. Vocês disseram: Senhor, fiz tudo o que podia. E Ele está dizendo: isso é tudo o que eu precisava ouvir. Agora, deixe-me fazer o que eu posso. Vocês têm lutado com suas próprias forças, mas a batalha pertence ao Senhor. Vocês têm empurrado portas, mas Ele segura a chave mestra. Vocês têm falado à sua montanha, e Ele está prestes a movê-la. Ele não está pedindo seu esforço, Ele está pedindo sua rendição. Ele não está procurando sua força, Ele está procurando sua obediência. E quando Deus entra, Ele não vem com sugestões. Ele vem com autoridade. Ele não apenas cobre feridas, Ele as cura. Ele não gerencia o caos, Ele o silencia. Quando Jesus entrou no barco com os discípulos no meio da tempestade, Ele não negociou com o vento. Ele ordenou que parasse. E eu declaro a você hoje com a mesma autoridade que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele está prestes a falar: paz, aquieta-te, sobre o mar revolto da sua alma. Não deixe seu cansaço convencê-lo de que Deus o abandonou. Ele está mais perto que sua próxima respiração. Ele está mais perto que sua sombra e Ele está trabalhando agora mesmo em seu favor. Você pode não ver, mas sentirá. Os ventos da mudança estão começando a soprar. A atmosfera está mudando. As nuvens estão se abrindo. E o Filho da Justiça está surgindo com cura em suas asas. Curtiu a vibe? Dê um like, se inscreva e comente. Quero mais. Para apoiar o canal. O final do vídeo vai te surpreender. Quero que você ouça isso profundamente no seu espírito. Você não foi criado para colapsar. Você não foi construído para quebrar. Você não foi destinado a se afogar em desespero. Você foi moldado pelas mãos do Todo-Poderoso para este momento. Você não está neste momento por acidente. O mesmo Deus que desenhou as estrelas desenhou esta temporada para a sua transformação. E quando Ele entra, Ele traz mais do que alívio. Ele traz avivamento. Mas não vê, Deus permite que sintamos a pressão para que nos acheguemos a Ele. Ele permite que experimentemos o peso para que descubramos sua força. Ele permite a noite para que busquemos a luz. E quando o buscamos com todo o nosso coração, quando caímos diante dele, não com orgulho, mas com dependência, Ele aparece em poder, em presença e em promessa. Ele transforma túmulos em jardins. Ele transforma cinzas em beleza. Ele transforma desespero em dança. E sinto o Espírito de Deus insistindo com você: agora não recue, não fuja, não ceda à voz que diz que acabou. Não acabou. Está apenas começando. Você não está em derrota. Você está à beira da libertação. E quando Deus se move, Ele se move de repente. Da mesma forma que trouxe água da rocha, da mesma forma que trouxe maná dos céus, da mesma forma que removeu a pedra do túmulo, Ele está prestes a fazer o impensável, o inimaginável, o imparável na sua vida. Então, levante suas mãos. Cansa, fique de pé, com pernas trêmulas. Deixe seu coração cansado
começar a esperar novamente, porque Deus é fiel. Ele não mente, ele não falha. E ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é apenas um conforto poético, é uma garantia divina. É uma promessa da boca do próprio Salvador. E ele está entrando no seu cansaço com essa promessa em suas mãos. E quando ele entra, todo demônio deve fugir. Toda corrente deve se quebrar. Todo medo deve se curvar. Toda mentira deve ser silenciada. Porque o Rei da Glória não entra para observar. Ele entra para reinar. Ele entra para restaurar. Ele entra para curar, para ligar, para erguer alto e para glorificar seu nome através da sua vida. Ele não está atrasado. Ele não está hesitante. Ele não está incerto. Ele é Deus e ele está vindo por você. Fique quieto e veja a salvação do Senhor. Não amanhã, não no próximo ano, mas agora. Porque o Deus que conhece seu nome, o Deus que vê seu coração, o Deus que nunca perdeu uma batalha, está prestes a intervir. E quando ele o fizer, você nunca mais será o mesmo. Agora, ouça-me com toda a urgência da eternidade. Deus não está observando sua exaustão com indiferença. Ele está observando com intenção. Ele não está andando pelos céus, imaginando o que fazer com sua fraqueza. Ele está posicionando você para uma troca divina. Porque quando você se esvazia de si mesmo, ele finalmente pode enchê-lo de si mesmo. Quando você chega ao fim da sua própria sabedoria, é onde a estratégia divina começa. Quando seus planos falham, é quando o propósito dele ganha vida. Seu cansaço não é uma desqualificação. É o convite. É a porta pela qual a graça entra e a força do alto vem correndo como um vento forte. Você vê, este mundo nos ensina a continuar empurrando, a continuar lutando, a confiar na nossa força de vontade e determinação. Mas Deus nos chama para algo mais profundo permanecer. Jesus não disse, lute mais forte, e talvez você consiga. Ele disse, permanecei em mim e eu em vós. Em João 15, versículo 4. Isso significa que seu trabalho não é ser forte o suficiente, mas permanecer conectado, enraizado naquele que é a força. A videira não se estressa para dar frutos. Ela simplesmente permanece ligada. E enquanto você permanecer conectado a Cristo, o fluxo do seu poder não será interrompido, mesmo no seu momento mais fraco. Há poder na rendição. Há força na quietude. O mundo diz, não mostre fraqueza. Mas o Espírito diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, versículo 9. Quando você levanta suas mãos cansadas e diz, Deus, eu não posso, você não está derrotado. Você está se alinhando com a maior fonte de força que o universo já conheceu. Deus não derrama seu espírito nos orgulhosos. Ele o derrama nos esvaziados. Ele enche aqueles que estão vazios. Ele capacita aqueles que admitem sua necessidade. E deixe-me dizer algo, sua exaustão não é apenas física. É espiritual, é emocional, é o peso das orações não respondidas. É a dor dos sonhos não realizados. É a ferida da decepção carregada por muito tempo. E Deus não está contente em deixar você colapsar sob isso. Ele é o levantador da sua cabeça. Ele é o restaurador da sua alma.
Ele é a âncora na sua tempestade e o fogo nos seus ossos. Quando você sente vontade de desistir, ele segura firme. Quando seu aperto enfraquece, o dele se fortalece. Quando sua voz falha, ele canta sobre você, com cânticos de libertação. Ó amado, esse cansaço que você sente não é permanente, não é quem você é, não é a palavra final. É um sinal apontando para o altar. É um clamor que Deus ouve desde as profundezas do seu trono. Antes de mergulharmos, aperte o like, se está animado, e se inscreva. Não saia. Antes do final, tem algo que vai te impactar. E eu lhe digo com toda a convicção do meu espírito, ele está vindo. O Senhor seu Deus está vindo para você como chuva sobre a terra sedenta. Ele está vindo com cura na sua voz e ressurreição no seu toque. Ele está vindo com clareza onde a confusão reinou com paz, onde o tormento viveu com alegria, onde a tristeza permaneceu. Não confunda sua fadiga com a ausência do favor de Deus. O inimigo adoraria que você acreditasse que estar cansado significa que você falhou, mas às vezes significa que você foi fiel. Você lutou, você resistiu, você continuou, quando teria sido mais fácil desistir. Isso não é fracasso, isso é fortaleza. E Deus vê isso, Ele honra isso, Ele abençoa isso, Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Não aqueles que são sempre fortes, mas aqueles que permanecem, aqueles que suportam, aqueles que confiam mesmo quando as respostas não vêm. E deixe-me dizer algo que o diabo não quer. Que você saiba, o cansaço é muitas vezes o último ataque antes do avanço. Ele enviará desânimo bem antes de a porta se abrir. Ele enviará peso bem antes de a luz romper. Por quê? Porque ele sabe que algo está mudando. Ele vê o que você não pode. E ele sabe que se você puder segurar um pouco mais, Deus está prestes a se mover de uma maneira que abalará os céus e a terra. Então, se você está cansado hoje, você não está perdendo. Você está perto, muito perto. E quando Deus entrar, Ele não apenas restaurará o que você perdeu, Ele devolverá mais do que foi tirado. Jó perdeu tudo. Mas quando Deus entrou, a restauração foi dupla. José foi jogado em uma cova, depois em uma prisão. Mas quando Deus entrou, ele foi da prisão ao palácio, em um momento divino. Esse é o tipo de Deus que servimos. Não aquele que apenas remenda as coisas, mas aquele que traz redenção completa, avassaladora, inexplicável. O que a gafanhoto comeu, ele restaura. O que os anos esgotaram, ele revive. Isso não é sobre exagero, é sobre esperança. O tipo de esperança que vem de saber quem é o seu Deus. Isso é sobre ancorar sua alma na verdade eterna de que ele nunca falhou e nunca falhará. Ele não está esperando que você desmorone para julgá-lo. Ele está esperando que você se incline para que ele possa carregá-lo. Ele não é repelido pelo seu cansaço. Ele é atraído por ele. O clamor de um filho cansado é irresistível para um pai amoroso. E seu pai celestial, está a caminho. Levante os olhos do pó. Levante o olhar da tempestade. Olhe além da dor. Pois eis que seu Redentor vive e ele se levantará no último dia sobre a terra. E mesmo agora, ele está ao seu lado. Mesmo agora, seus anjos estão sendo enviados em seu favor. Mesmo agora, portas estão sendo abertas. Fortalezas
estão sendo quebradas e óleo fresco está sendo derramado. Você pode se sentir fraco, mas a palavra dele não é fraca. Você pode se sentir vazio, mas suas promessas ainda estão cheias. Você pode se sentir esquecido, mas seu nome está gravado na palma das mãos dele. Ainda há um propósito para a sua vida. Ainda há uma missão no seu nome. Ainda há uma chama queimando dentro de você. Não importa o quão fraca pareça, Deus não desistiu de você. Ele não se afastou. Ele não está envergonhado do seu cansaço. Ele o acolhe. Ele entra nele. E no lugar onde seu coração diz, eu não posso, o Espírito dele declara, observe-me. Observe-me curar. Observe-me prover. Observe-me levantá-lo das cinzas. Este não é o momento de desistir. Este não é o momento de se conformar. Este é o momento de acreditar como nunca antes, de se agarrar a cada palavra que procede da boca de Deus, de declarar mesmo através das lágrimas, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei temor? Sua força pode falhar, mas a força do seu Deus nunca desvanece. Seu poder é eterno. Sua fidelidade é infalível. Seu amor é inabalável. Então, levante-se, alma cansada. Fique de pé no seu espírito. Deixe o vento de Deus soprar sobre as brasas do seu coração. Deixe a fé surgir novamente. Deixe a esperança criar raízes novamente. Deixe o óleo da alegria ser derramado nos seus lugares secos. Porque aquele que criou as estrelas não esqueceu seu nome. Aquele que falou o universo em movimento está falando agora na sua dor. E quando ele entrar, não haverá dúvida, nem confusão, nem questionamento. Será claro, Deus fez isso. Somente Deus poderia ter feito isso. Você testemunhará. Você cantará novamente. Você correrá e não se cansará. Você caminhará e não desfalecerá. Não porque você é forte, mas porque você sabe de onde vem sua ajuda. Não porque a batalha desapareceu, mas porque o Senhor entrou no campo de batalha. E quando ele entra, amigo, o resultado já está decidido. A vitória é certa. A restauração é prometida. E sua história será um testemunho do Deus que entra no cansaço e não deixa nada intocado pela sua glória. E assim, chegamos a este momento sagrado, a esta encruzilhada divina, onde o tempo é tocado pela eternidade. Depois de tudo que foi dito, depois de cada promessa declarada e cada verdade revelada, a questão mais urgente do universo agora paira diretamente sobre você, queimando com uma intensidade santa. Com todo o amor e a urgência que ardem em meu coração, eu pergunto o que você fará com este momento. Você que está cansado, esgotado, pressionado por todos os lados, mas que por um milagre da graça ainda respira. Você continuará a se curvar sob o peso esmagador que ele nunca quis que você carregasse. Você continuará a se esconder por trás da máscara rachada da compostura, fingindo uma força que você simplesmente não possui mais. Ou será que hoje, neste exato instante, você finalmente terá a coragem de parar de tentar carregar aquilo que apenas Deus foi feito para suportar? Esta é a sua hora de decisão. A escolha
não é entre força e fraqueza, mas entre a sua força e a dele. A pergunta que o céu lhe faz agora não é: você consegue, mas você se renderá. Você vai depor tudo aos pés dele, e não me refiro apenas ao fardo óbvio, ao problema visível, à dor que todos podem ver. Falo de algo muito mais profundo. Falo de depor o seu eu, de depor o seu orgulho, a sua necessidade de ter o controle, o seu medo do que os outros vão pensar, a sua teimosia em tentar consertar tudo sozinho. Você vai entregar não apenas a sua batalha, mas a sua identidade inteira aos pés da cruz, porque é lá naquele lugar de sacrifício incompreensível que a força verdadeira flui. É lá no solo ensanguentado da rendição total que a esperança nasce das cinzas do desespero e que a eternidade invade a fratura da sua alma terrena. Você precisa entender desesperadamente quem você é neste lugar de cansaço. O inimigo da sua alma quer usar a sua exaustão para redefinir você. Ele sussurra mentiras no volume máximo do seu esgotamento. Você é um fracasso. Você foi esquecido. Você é fraco. Você não é bom o suficiente. Mas essas são apenas as etiquetas de preço do inferno. E elas não têm poder aqui. Porque no exato momento em que você se sente mais perdido, o seu Pai Celestial declara a sua verdadeira identidade. Você não é um fracasso. Você é um filho amado sendo encontrado nos braços do Pai. Você não foi esquecido. Seu nome está gravado nas palmas de suas mãos. Você não é fraco. Você é o palco onde o poder dele será aperfeiçoado. Você não está quebrando. Você está sendo preparado. Para aqueles que caminham com Deus e sentem que a chama quase se apagou, entenda isto: o cansaço que você sente não é o fim da sua jornada. Não é o sinal de que Deus desistiu de você. Pelo contrário, é a transição mais sagrada que existe, a transição da sua força para a glória dele. Você foi levado a este ponto de propósito não para ser destruído, mas para ser divinamente esvaziado, para que ele possa finalmente preenchê-lo com ele mesmo. Onde sua capacidade termina, a soberania dele começa. Onde seus planos falham, o propósito dele floresce. Deus não o trouxe até tão longe para abandoná-lo agora no limiar da maior manifestação de seu poder em sua vida. Ele não está de braços cruzados, desapontado com sua fraqueza. Não. Ele tem corrido em sua direção como o pai do filho pródigo, não com uma palestra, mas com um manto de honra, um anel de autoridade e uma festa de restauração preparada especialmente para o seu retorno ao lugar de dependência. É por isso que, com toda a autoridade do céu, eu lhe digo agora: levante-se, filho de Deus. Sim, você. Levante-se em seu espírito, mesmo que suas pernas tremam. Limpe a poeira da sua alma, a poeira da decepção, da demora, da dúvida. Erga a cabeça que tem estado curvada pelo peso da preocupação. Endireite os ombros que têm carregado o mundo. Você nunca foi criado para carregar isso sozinho. Você foi escolhido para este tempo. Você ainda é ungido para um propósito. Você ainda é profundamente amado por um Deus que não recua diante da sua bagunça, mas corre para o meio dela. Sua história não termina em um capítulo de exaustão. Este é o ponto de virada
Este é o momento em que Deus entra em cena e transforma seu teste em um testemunho retumbante. Ele pegará seu luto e lhe dará dança. Ele pegará sua tristeza e lhe dará vestes de louvor. Ele pegará a sua fraqueza e a inundará com sua força divina. A vitória já está decidida. A restauração já está prometida. E sua vida se tornará um monumento vivo, uma prova inegável para um mundo que observa um testamento ao Deus que se especializa em entrar nos lugares de cansaço e não deixa nada, absolutamente nada intocado por sua glória avassaladora. Agora, antes de encerrarmos, este é o seu momento. Não deixe que esta palavra se evapore. Se o que foi dito aqui ressoou nas profundezas do seu ser, se você sentiu o toque do Espírito Santo convidando-o a se render, não deixe este momento passar. No silêncio do seu coração, onde só você e Deus podem entrar, faça esta escolha. Decida agora mesmo parar de lutar com suas próprias forças. E como um ato profético, como um selo da sua decisão, quero que você vá aos comentários e escreva: "Eu me rendo". Ele assume. Não como uma formalidade, mas como uma declaração de guerra contra o seu cansaço e uma declaração de total confiança naquele que nunca falha. Faça isso agora e que seja o primeiro passo para fora do vale e para dentro da força que só Ele pode dar.